Gaudium erit in cielo super uno peccatore penitentiam agente. Haverá alegria no céu por um pecador que fizer penitência. Reverenda irmã, amados irmãos, podeis vos sentar? Por graça de Deus, neste domingo, que é o terceiro do tempo depois de Pentecostes, temos a grande alegria de escutar este belíssimo evangelho que narra-nos a história da ovelha perdida, que certamente, como todos nós sabemos, é uma parábola que narra, que descreve a misericórdia de Deus. Mas é necessário, amados irmãos, que nós busquemos então fazer uma consideração, uma meditação mais aprofundada nesta parábola de nosso Senhor. Busquemos então olhar para este evangelho. Busquemos olhar e meditar nesta parábola que nos foi dita por nosso Senhor. O pastor, no seu ofício pastoril, ele tem essa obrigação de encontrar um pasto bom para as suas ovelhas. Imaginemos então, neste caso de Jesus, um pastor que tem 100 ovelhas. Leva então essas suas ovelhas para um pasto bom. Mas então as ovelhas se alimentam. E uma das ovelhas continua a pastar. Enquanto isso, o pastor e as 99 ovelhas vão para um outro lugar. Mas uma ovelha fica ainda ali pastando. Vejamos então o que se deu, o que aconteceu. Aquela ovelha gostou daquele pasto e por conta dessa situação confortável, ela ali ficou. Ela se separou do rebanho e se acomodou com essa situação. Olhemos então a nossa vida espiritual. É assim também que as pessoas, que as almas caem em pecados graves. Por conta de um leve deslize, uma pequena infidelidade, um pecado venial. E aconteceu então que aquela ovelha, ela percebeu que ela havia se separado do rebanho. Mas percebendo que as ovelhas continuavam a seguir, ela preferiu ficar parada. Ela preferiu não seguir o rebanho. Ela continuou pastando sozinha. E pior de tudo, ela se sentiu confortável, separada do rebanho. Olhamos então agora para a nossa vida espiritual. Aquele que se entrega ao pecado, aos poucos, vai se acostumando com a situação de pecado. O pecado fica então para essa alma algo natural. De tal modo que a alma não consegue mais sair disso. E até mesmo as confissões feitas por esse cristão são confissões sem nenhum fervor, sem nenhum arrependimento, por costume. Porque ele se acostumou com o pecado. Em seguida, amados irmãos, essa ovelha continua então a pastar sozinha. Ela sai do pasto, vai para o matagal e acaba ficando presa entre os espinhos. O que são esses espinhos que acabam por prender a ovelha? São os vícios, são as paixões da carne, que acabam envolvendo a alma cristã que se afasta de Jesus.
Portanto, lembremos que justamente o pecado vai cada vez mais afastando a alma de Deus. Por fim, essa ovelha que se separou do rebanho, que começou a andar por caminhos tortuosos, essa ovelha vê que vai chegando a noite, vê que ela não sabe o caminho pelo qual ela está seguindo, e acaba então caindo em um poço, onde ela não pode sair por si só. Essa é justamente a situação daquele que fica apegado ao pecado mortal. E de tal modo, essa ovelha, esse cristão, ficou apegado ao pecado mortal, que ele se encontra então nas noites do pecado. Ele vai então aos poucos perdendo a luz da fé. E perdendo a luz da fé, cai então no terrível poço, que é a cegueira espiritual. Que é, portanto, esse apegar-se de modo aferrado ao pecado e não saber mais se soltar. O cristão se entrega ao pecado. Eis a triste situação das almas que se separam de Deus e se transformam então nas ovelhas perdidas, das quais nós acabamos de escutar no Evangelho desta Santa Missa. Mas olhemos então, amados irmãos, a alegria de Jesus e o seu zelo ao encontrar aquela ovelha que estava perdida. Nosso Senhor, que é o nosso bom pastor, nós somos as ovelhas de Jesus, nosso Senhor não desiste um único momento que seja de nós. Pela cegueira da ovelha que se aparta dele, que se separa dele, ele sente realmente uma grande tristeza. Mas ainda assim, ele é o bom pastor que procura a ovelha perdida. Ou seja, continuamente o nosso Senhor está também a procurar por cada um daqueles que estão em pecado. Ele nunca nos abandona. E Ele nos envia graças constantes, graças sobre graças, para atrair a alma do pecador para junto de si. E vejamos então a beleza da conclusão deste evangelho. O pastor então encontrou a ovelha que estava perdida. Ele poderia castigá-la, mas ele não a castiga. Ele pega a ovelha e carrega as ovelhas nos seus braços. Eis o amor de nosso Senhor. Ele não quer castigar os pecadores. Ele quer a alegria de uma verdadeira conversão. Admiramos então, amados irmãos, a grande misericórdia e o grande amor de Jesus, bom pastor, por cada um de nós que somos as suas ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Mas a meditação deste evangelho requer também da nossa parte algumas resoluções. Se eu amo a Jesus, se eu quero ser fiel a nosso Senhor, que é o nosso bom pastor, eu tenho que tomar cuidado com o pecado. Seja o pecado venial, o pecado leve, e mais ainda os pecados mortais. A ovelha perdida se perdeu por conta de uma leve falta, e foi então se afastando aos poucos de Jesus. Busquemos então evitar todo o pecado que ofende tanto o coração de nosso Senhor. Busquemos também, amados irmãos, ser fiéis às graças que o bom pastor continuamente nos envia. Jesus fala constantemente conosco, nos dá santas inspirações para chegarmos mais a Ele por meio de uma vida de oração, para recebermos os sacramentos, para nos confessarmos com frequência, fazer boas comunhões. Escutemos a Jesus. É Ele que nos chama
continuamente. Mas é também necessário, amados irmãos, que nós façamos o propósito de ajudar a Jesus, que é o nosso bom pastor. Nós temos também que seguir a Jesus, buscando as ovelhas perdidas. E como é que nós seguimos, como é que nós ajudamos a Jesus na busca da ovelha perdida? Por meio da oração. Todo cristão deve rezar pela conversão dos pecadores. Muitos de nós nos esquecemos dessa verdade. Nós rezamos pensando nos nossos próprios interesses, nas nossas famílias, nas nossas necessidades. E esquecemos de rezar por essa intenção tão querida ao coração de Jesus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Se eu estou na graça de Deus, se eu sou amigo de Deus, Deus está atento às minhas orações. Peçamos então continuamente ao bom Jesus, nosso bom pastor, que continue atraindo as ovelhas perdidas para o seu rebanho. Pois, como bons católicos, todos nós sabemos, a igreja é o rebanho de Cristo e fora da igreja não há salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.